Salve, torcedor santista! Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Enfim, o Santos anunciou hoje o novo técnico que comandará o Peixe em 2025. Agora, fica a dúvida, você ficou feliz com o novo técnico do time do Santos? Eu não sei, teve muita gente que torceu um pouco o nariz, mas uma vez contratado, o torcedor santista vai ter que torcer. Se vai gostar, eu não sei. Eu torço para que seja um excepcional trabalho. Vamos falar um pouco sobre o Pedro Caixinha, mas daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos, até já. Salve, torcedor santista! É hora de falar do time do Santos, principalmente do novo contratado técnico do time do Santos, Pedro Caixinha. Pedro Caixinha é um técnico português que estava treinando até então, foi mandado embora do time do Bragantino lá quase que no final de outubro desse ano, né? Então já está um bom tempo aí desempregado e o Santos nessa odisseia de procurar técnicos, e aí tenta Gustavo Quinteiros, tenta Luiz Castro, tenta Cuca, e o Santos negativa daqui, negativa dali. E aí hoje na entrevista coletiva concedida pelo Marcelo Teixeira, que apresentou um novo CEO, né? O CEO do time do Santos, o Pedro Martins, né? Que também falou a respeito da sua nova contratação, da sua nova aquisição, o qual o torcedor santista estava esperando pra caramba, que é o Pedro Caixinha. Pessoal, teve uma situação em que o Santos tentou num primeiro momento, né? E o Santos ficou ali tentando e tudo mais. Pedro Caixinha, que já não existia mais possibilidades dele ficar na equipe do Bragantino do interior aqui de São Paulo. O Santos tentou a contratação dele, depois ficou frustrado, eu não sei se por uma incapacidade ali dos dirigentes do time do Santos, do Galo, ou de repente ali do Paulo Brax, não sei, não conseguiu, porque ficou vislumbrado com o Luiz Castro, meio que esqueceu ali do Pedro Caixinha, e aí esse novo CEO, o Pedro Martins, que chegou praticamente aí na sexta-feira, já nesse final de semana, já fez aí os seus aportes e conseguiu, de uma certa forma, persuadir o novo técnico do time do Santos, com um projeto novo, com conversas legais daquilo que o Santos vai poder apresentar ainda nesse ano de 2025, conseguiu trazer aí o Pedro Caixinha. Para muitos torcedores do Santos, eu acho que não foi bom, né? Mas uma vez que já veio, né, a gente tem que torcer muito a favor, e que demorou muito para anunciar o novo técnico do time do Santos. Agora, quando a gente vê o retrospecto do Pedro Caixinha em 2024, não foi um dos melhores não, pessoal. Eu vou falar daqui a pouco o esquema tático que ele costuma mais usar e tudo mais. Se a gente for analisar a performance do Pedro Caixinha nesse ano de 2024, foi muito ruim, né? Esse ano realmente o time do Bragantino quase caiu para a segunda divisão, ficou ali na primeira colocação, fora da zona do rebaixamento. Foi mandado embora o Pedro Caixinha, chegou o Seabra, que veio do time do Cruzeiro, e realmente nos minutos finais, aí nos jogos finais, conseguiu salvar o time de Bragança Paulista, né? Pedro Caixinha estava dando sopa aí, foi persuasivo aí pelo atual CEO do time do Santos, né, o Pedro Martins, e é o atual técnico do time mais glorioso do mundo. Se a gente for analisar a temporada de 2023 com a 2024, Pedro Caixinha colocando aí as duas equipes que eram praticamente os mesmos jogadores, inclusive tem um centroavante que jogou muito bem na equipe do Santos, depois do início muito contestado, jogou 2019 muito bem, que foi o Eduardo Sacha, o centroavante espetado, que é uma espécie, jogou muitas vezes de segundo atacante. Vou falar daqui a pouco no esquema tático mais utilizado pelo Pedro Caixinha, mas são assim realmente coisas que o torcedor santista tem que prestar atenção. Se você vai no YouTube, você vê lá quantos vídeos falando a respeito do esquema tático do Pedro Caixinha, ele mesmo falando numa lousa, concedendo entrevista lá para alguns repórteres lá de Itatiaia, falando a respeito lá de Bragança Paulista, ele falando como que ele gosta de jogar. Agora, pessoal, você, torcedor santista, vai estranhar um pouco, principalmente você que estava acostumado, e a gente estava, né, foi obrigado a ficar com
o ex-técnico do time do Santos, que agora está treinador do Vasco da Gama, o Fábio Carille, porque o Fábio Carille era pragmático, todo mundo sabia o jeito que ele jogava de uma forma só, aquele 4-3-3, de vez em quando aquele 4-3-2-1, ou uma mistura que a gente não conseguia entender, era lateral por lateral, lateral meio de campo por meio de campo, não mudava, então era muito fácil realmente o time adversário estudar o time do Santos, que é totalmente diferente do Pedro Caixinha. Pelo que eu estava vendo no esquema tático, já entrando nessa situação, para você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV, o esquema preferido dele, pelos jogos que eu vi, pelo aquilo que eu pude estudar, é o 4-2-3-1. Esse é o esquema mais utilizado pelo Pedro Caixinha. Só que ele tem uma saída de 3 em direção ao ataque do time adversário, né? Ele tem muita saída de 3. O que eu estava observando, você lembra do Léo Ortiz? Que tem um pai que jogava futsal pra caramba, o Ortiz. Ele era o zagueiro do time do Bragantino e ele tinha uma função muito especial, porque ele tinha um passe muito bom. Inclusive foi contratado pelo time do Flamengo e algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo. O Tite, né, que era o técnico do time do Flamengo, colocou ele para jogar como volante. Então, no Bragantino, ele tinha uma função muito especial, que ele era um jogador que tinha uma função de sair jogando, principalmente nas laterais. Tinha o Juninho Capixaba, que em algumas oportunidades jogou, inclusive, do meio de campo, caindo pela esquerda. O Sacha, né, que muitas vezes jogou como segundo atacante, quase como um meia, ali servindo o centroavante, que provavelmente seria ali na frente dele jogando. Tinha ali também, como é que era o nome? O Elinho, aquele que era do São Paulo, que foi vendido no meio do ano. Então, o time do Bragantino não guarda posições, inclusive o Pedro Caixinha tinha jogadores específicos para cada posição, mas tinha jogadores assim multifuncionais, que jogavam em posições como lateral esquerdo, que jogava como meia esquerda, inclusive o Juninho Capixaba era um deles, né? Jogadores que jogavam muitas vezes lateral direito, que ia lá no extremo, lá na direita, jogava no meio de campo, o Evangelista ali como volante. Então, os jogadores do Pedro Caixinha realmente têm dupla funcionalidade dentro de campo. E isso é totalmente diferente que o torcedor santista via com o Fábio Carille, né? Que era muito mais pragmático. Então, o torcedor santista tem que atentar ao seguinte: tudo aquilo que entende como regra, não existirá regra para o Pedro Caixinha. Ele é um treinador que não gosta de muita regra, pelo aquilo que eu vi. Gosta de colocar realmente o time para frente, tem uma pressão pós-perda muito forte, principalmente quando se trata de preparo físico, trata muito bem a bola. Agora, pessoal, a performance, como eu havia dito para você, nesse ano de 2024 não foi legal não. Você pode até justificar com a saída ali do Elinho, que era um dos principais atacantes do time do Bragantino, que é um jogador que jogava ali pela direita. Lá Ângelo, quando jogava na equipe do Santos, só com uma qualidade muito melhor, fazia muitos golaços inclusive, né? Saiu, mas o time era praticamente o espelho do ano passado, né, para jogar na equipe do time do Bragantino. E a performance dele não foi legal. Ficou 2 anos na equipe do Bragantino, foi mandando embora, se abrentou, como havia dito para você, assumiu a equipe de Bragança Paulista e ele é o próximo treinador da equipe do Santos. Desejo, Pedro Caixinha, para você realmente muito boa sorte. Eu só espero que, e não vai ser fácil, não será fácil, por quê? Que a pressão que você encontrava no time Bragantino, aquela tranquilidade, né, de você poder perder uma partida, ficar de boa em casa. Eu sei que ninguém gosta de perder. Na equipe do Santos vai ser totalmente diferente. Você não terá essa pressão considerada igual ao que você tinha lá no time do Bragantino. Com certeza será muito mais forte e você terá realmente de fazer, e desejo que isso aconteça, um trabalho muito interessante no time do Santos. Intensidade, eu ouvi falar que é uma das principais situações que você consome e consegue colocar dentro dos seus jogadores, né? Preparo físico em cima, pressão pós-perda a todo momento, saindo com uma linha de 3, principalmente os jogadores que jogam pelas laterais espetado, né?
procura realmente agrupar todos os jogadores. Isso é importante para o time do Santos, porque o Santos, nesse ano, eu estava falando até o ano passado, nesse ano, o Santos, por jogar com 2 volantes, não tem um meia ali de ligação, o Santos jogava com o Juliano um pouco mais para frente, atrapalhando muitas vezes até o centroavante, e a gente percebe que o Sacha, que já foi jogador do time do Santos, muitas vezes ele sai da área e faz muitas tabelas, né? Então o jogador terá que ter uma das mesmas características do Sacha, né? Quando a gente vê o Wendel, a gente vê uma certa semelhança. Eu acredito que não. Não sei se o Santos vai ter centroavante para contratar, sei que o Furk não faz isso. Agora tem o Lucas Meirelles, que apesar de novo, e o Bragantino ter a situação de revelar muitos jogadores para poder vender para o mercado exterior, vai utilizar das categorias de base do time do Santos, e aqueles que sobressair, aqueles que realmente fazer aquilo que o Pedro Caixinha quer que o time do Santos faça, ele realmente vai ter muitas oportunidades, né? Eu penso muito no Lucas Meirelles, porque é um centroavante que não fica totalmente parado. É um centroavante que vai para o meio de campo, muitas vezes ele dava muito auxílio ali para o Xavier, que era outro menino ali do Sub-17, muitas vezes ele entrava dentro da área, fazia gol, fazia tabela, jogava para poder tabelar. Então eu acredito o seguinte, o Santos, se melhorar fisicamente, o seu condicionamento físico, vai se dar muito bem nesse Campeonato Paulista. Vai ter que mesclar, vai ter que contratar, e o Santos, por isso que contratou o Pedro Martins aí, e por isso que eu vou colocar aqui no card, para você que não viu o meu conteúdo que eu fiz antes a respeito do novo CEO do time do Santos, esse será um dos principais responsáveis pelas contratações dos jogadores que adentrarão na equipe mais gloriosa do mundo. Pedro Caixinha, muito boa sorte. Só espero que você entenda que o jogo na equipe do Santos, a pressão que exercerá na equipe mais gloriosa do mundo, não será como a equipe do Red Bull Bragantino. Vai ser mais forte? Sim, mas você terá uma vantagem, porque se o seu jogo foi muito vertical, como eu vi, se o seu jogo foi muito rápido, se a pressão pós-perda foi muito legal, se a posse de bola, como foi em 2023, porque 2024 você foi mandando embora porque você quase fez o Bragantino cair para a segunda divisão. Vai ser legal, pessoal. O Santos tem que jogar equilibrado, o Santos tem que fazer contratações pontuais, o Santos tem que fazer contratações de acordo com o pedido aí do Pedro Caixinha. Só espero que realmente tudo dê certo e o Santos faça boas campanhas, tanto no Campeonato Paulista como na Copa do Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro. Meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço, pessoal. Tchau.